Então, eu vou começar esse vídeo aqui. Ele vai ser bem extenso. Talvez eu demore no mínimo aí 40 minutos. Assiste quem quiser. Quem não quiser, pode já fechar desde agora. Porque o que eu vou falar aqui vai contrariar a sua religião, a sua crença, os dogmas, ensinamentos, tradições, tudo. Eu vou contrariar tudo que eu vou desenhar aqui. E vou citar e vou falar algumas coisas nas histórias. Inclusive, eu já deixei aqui no meu computador. Na verdade, somente 3 páginas. Que são páginas... Wikipédia não é uma página muito confiável. Dizem que é confiável, mas não é. Mas, enfim. A primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse vídeo aqui que eu vou fazer, né? Sobre o estudo... Um estudo das escrituras que eu venho estudando desde o dia que eu me converti, de um episódio que aconteceu comigo na igreja, que como eu estava conversando com as pessoas, eu disse que a data mais miserável, a data mais que eu me arrependo do fundo do meu coração, foi exatamente o dia que eu me converti na igreja. Amaldiçoado seja aquele dia. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Porque hoje eu vivo, literalmente, no mais profundo cristianismo de Jesus. E eu vou explicar a vocês o que é isso. Mas enfim, a frase que eu vou botar no título desse vídeo, para vocês assistirem, vai ser um texto que é: você vive o catolicismo. Não importa quem você seja. Se você é do candomblé, se você é do catolicismo, né? Se é candomblé, catolicismo, se você é cristão protestante, anglicano, ou seja lá o que for, você é escravo de um sistema religioso que se chama catolicismo, igreja anglicana, né? Não exatamente tão como a igreja anglicana, mas desculpa. Mas definitivamente de onde começou a surgir essa parada de, de igreja, certo? Né? De igreja. Pronto. Aqui. Então, você vive o catolicismo e não sabe. Por mais que você seja o mais radical protestante, evangélico, mais radical que você for, que você tenha ódio da Igreja Católica, você vive os princípios da Igreja Católica. Porque na sua Bíblia está escrito isso. Ela foi modificada e ela está aí ao seu dispor, à sua disponibilidade, para poder fazer você acreditar no que eles querem que você acredite. Mas enfim, algumas pessoas já vão desligar o vídeo. Não vou perder tempo com isso não. Mas o evangelho não é para você, sabe? O cristianismo de Cristo não serve para você, entendeu? Porque o próprio Deus, né, por meio do seu Filho, ele disse: aqueles que são as minhas ovelhas ouvirão a minha palavra e me seguirão, entendeu? Pronto. Mas enfim, vamos lá. A primeira coisa que eu quero desenhar aqui, que é uma coisa que muita gente não entende, né? Que quando eu me converti, eu escutava muita gente dizendo isso e até hoje eu escuto muita gente dizendo que Jesus ele veio destruir a lei, né? Veio destruir a lei. Pronto. Acabou, não tem mais lei, acabou, né? Lasque todo mundo agora, não existe mais isso. Mas enfim, eu vou explicar sobre isso aqui para muita gente que não sabe, tá? Eu quero deixar um conselho aqui, antes de mais nada, antes de tudo mesmo, de começar a falar. Mas que eu não tenho nenhum plano, sabe? Eu não planejei nada.
Eu não fui trabalhar hoje, quer dizer, na verdade eu terminei de trabalhar, eu vim pra casa um pouco mais cedo, é 11h24 agora, da noite. É exatamente dia 30, ó, a data aí, tá vendo? Dia 30. Mas enfim, eu queria dar um conselho que tudo que você vai ouvir de mim aqui agora e o que eu vou expor, o que eu vou orientar você a pesquisar, mas não acredite, não que não, eu não quero que você acredite em mim, certo? Eu quero que você vá correr atrás da verdade, porque o próprio Cristo, ele falou, né? Dizendo que conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará, certo? Então vamos lá. Tudo que você ouvir aqui e aprender, o conselho é que eu dou é que eu conheço algumas pessoas que têm esse conhecimento, que obteve o conhecimento do cristianismo e essas pessoas saíram da igreja. Mas não só saíram da igreja, saíram do cristianismo. Então, provavelmente, que eu acredito que vocês não vão fazer isso, certo? Desculpa, é porque eu bebi uns 3 golos de coca aqui, e aí tá aquela coisa, né, de arrotar. Mas enfim, o que acontece? Se caso alguém consiga entender o que eu vou falar aqui, e caso alguém consiga entender o que Jesus estava falando, eu aconselho a você que quando você sair da igreja, você não saia do cristianismo. Você permaneça firme na doutrina de Cristo. É esse o conselho que eu dou, certo? Então, vamos lá, já tem 6 minutos. A princípio de tudo, eu queria explicar sobre lei, né? Que é uma das coisas que eu mais vejo erroneamente pregando nas igrejas. E é por causa disso aqui que há um erro muito grande. Escritura, graph. Então, eu tava lendo um negócio ali. Mas enfim, vamos lá. Eu vou começar a desenhar para ver se as pessoas conseguem entender. Mas vamos lá. Deus criou a Terra, certo? E tudo que nela há. Beleza? Pronto. O que acontece? Deus criou as pessoas, certo? Ó, Deus criou as pessoas, tudo direitinho e pá, pronto. E aí, esse povo aqui começou a aumentar, certo? Começou a aumentar. Então, quando tinha 5 pessoas, não tinha problema. A partir do momento que essa quantidade de pessoas aumenta de 5, aumenta para 10, aqui vai aparecer alguns problemas, certo? Concorda comigo? Que problemas são esses? São problemas sociais. Nenhuma pessoa ela é igual a outra, elas são diferentes, pensa diferente, entendeu? Mas tem que haver um consenso geral. Essa caneta tá falhando, não acredito. Tem que haver um consenso geral, certo? Para haver uma ordem social aqui, ok? Então, o que é que Deus faz aqui? O que é que Deus faz? O que é que você precisa fazer com que essas pessoas prossigam a sua vida mantendo um padrão de comportamento? É criar o quê? Criar a bendita lei. Entendeu? Eu vou fazer algo bem resumido aqui. Existem vários aspectos de lei, mas eu vou citar somente, eu acho que 3 ou 4, que são as principais, certo? Deus criou a lei, pronto. Aí foi lá no povo de Moisés e disse, ó Moisés, tá aqui as leis. O povo tá começando a fazer as coisas erradas e tal, tudinho. Aí criou lá a tabuleta com os 10 mandamentos, certo? Pronto. Aí o que acontece? Deus não só criou os 10 mandamentos, já é uma coisa que muita gente não sabe disso, certo? Existem, debaixo desses 10 mandamentos, existem 613 leis. Entendeu? 613 leis.
os 10 mandamentos e as 613 leis. Essas leis aqui é o que vai conseguir manter uma ordem social aqui, ó. Entendeu? E aí o que acontece? Deus, que está acima disso tudo, certo? Ele, por causa do pecado de Adão, que começou toda a desgraça, e Deus cria uma lei, certo? Uma lei específica, não é essa lei social, não é a lei social, certo? É uma lei que se chama a lei cerimonial. Eu não vou escrever aqui, não. Lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? Vamos dar um corte aqui. A lei cerimonial é o seguinte. Deus está aqui. Adão, certo? Adão tinha contato direto com Deus, certo? Adão peca. Pronto, pecou. Acabou o pecado, acabou a ligação, certo? O homem agora é pecador e pá, tudinho. E aí, são várias pessoas. Deus faz o quê? Né? Vou botar um C maior aqui. Deus faz o quê para haver um contato com ele, entre ele e o povo? Pronto. Pronto, isso aqui é o povo, né? E aí, o que Deus faz para poder ter um contato com esse povo? Ele cria a lei cerimonial e diz, ó, dentro desse povo aqui, eu quero um líder. Certo? Esse líder aqui vai ser meu representante. Que no caso era o quê? Sacerdote. É a lei sacerdotal. Enfim, vamos lá. Deus criou a lei cerimonial. E aí ele diz, ó, ele cria várias regras, certo? Ele cria várias regras. Deixa eu botar aqui. Ele cria várias regras, certo? Sobre a lei cerimonial. Ele diz, ó, se alguém cometer algum erro aqui, algum erro dessa lei aqui, ó, algum erro dessa lei aqui, essa pessoa, ela vai ser condenada, certo? Mediante a algum tipo de lei daqui, dependendo de algum tipo de lei, essa pessoa poderia ser apedrejada, poderia morrer, isso, aquilo, outro. Lembrando que a gente tem que botar isso em mente, que tudo isso aqui, né, é mediante a um povo específico, com costumes diferentes. Então, algumas leis aqui, certo? Dessas daqui, elas podem variar de país para país, de cidade para cidade, de povo para povos, entendeu? Eu vou explanar alguns assuntos aqui para poder ficar até melhor. Mas enfim, o que acontece? Tem algumas passagens lá do livro de... Um exemplo, deixa eu ver aqui, um livro de Crônicas. Quando Deus mandou lá o Josué e invadir tal cidade, Deus tinha essas leis aqui, mas Deus, não é que Deus ele transgredia essa lei aqui, mas ele fazia com que esse povo que ele estava entregando ao povo dele para invadir aquele local e dar como herança, ele criava algumas regras aqui. Ele dizia, ó, vocês não vão fazer isso, vocês vão desfazer isso, entendeu? Mas enfim, vamos voltar para a lei cerimonial, né? O que acontece? A lei cerimonial, eu vou tentar... Eu deixei escrito aqui todas as leis, mas enfim, não vou ser muito didático não, assim, digamos, né? Então, Deus vai... eu tava falando sobre o que? Só sobre o sacerdote. Pronto, Deus cria o sacerdote. Aí Deus manda escolher um sacerdote para representar o povo. Caso alguém daqui, esse bendito aqui, ele pediu emprestado a esse indivíduo aqui R$50 e não pagou. Nessa lei aqui, tá escrito que se você pedir dinheiro emprestado ao seu irmão e não pagar,
certo? Você vai cometer um pecado e tal, isso, aquilo, você vai ter. Aí você vai ter que procurar o sacerdote, certo? Procurar o sacerdote. O sacerdote, assim, vai oferecer um sacrifício, certo? Eu não sei nem como é desenhar um bode aqui, sei um desenho, um bode. Enfim. Então, eu sou muito ruim de desenho, viu? Esse sacerdote pega esse sacrifício, só que esse sacrifício aqui tem que ser uma coisa que faça a falta desse indivíduo aqui, ó. Porque ele pediu dinheiro emprestado a esse cabo aqui e não pagou. Aí ele agora tem que pagar para quitar a dívida. E também porque ele não quis pagar e o sacerdote teve que resolver a situação, ele cometeu um pecado. Então ele vai dar um animal para o sacerdote, para o sacerdote sacrificar esse animal para pedir perdão a Deus. Entendeu? Para pedir perdão a Deus. Então vamos dar um exemplo aqui. Esse cabo aqui, que pecou contra esse aqui, ele vai e diz assim, ó, não, beleza, desculpa, me perdoa, irmão. Tome aqui e tal, tá perdoado? Não tá perdoado. O cabo não tá perdoado aqui, certo? Ele pede perdão, tudinho, mas ele não obtém o perdão. Ele tem que fazer todo esse processo aqui, certo? Para poder obter o perdão que tá com Deus. Você tá entendendo? Ele tem que executar toda a lei cerimonial. A lei cerimonial que não tem nada a ver com a lei civil, com a lei que controla a sociedade, certo? Tem uma ligação, querendo ou não, aqui. Por quê? Porque, como Paulo disse, quando não havia a lei, não matarás. Quando eu matava, não era pecado. Aqui, nessa quantidade de pessoas que era pouquinha. Se eu matasse o meu irmão aqui, não era pecado. Mas quando Deus criou a lei, e aí se tornou pecado para mim. Enfim, parou aqui no negócio da Siri, que começou a falar. Perdi até a linha de raciocínio aqui. Então, o que acontece? Eu perdi a linha de raciocínio aqui, mas enfim. Deus cria a lei para poder haver uma ordem social, certo? E ele cria uma lei aqui para que haja uma ligação com ele novamente, por causa que Adão pecou. Adão não tirou esse ligamento, certo? Não quebrou. Então Deus cria uma lei para que haja um ligamento. Então esse cabo aqui, que é o Adão, ele não representa mais um sacerdote. Entendeu? O que é que representa a ligação com Deus? Esse bendito aqui, ó, o sacrifício. Entendeu? É o que vai te ligar com Deus. Certo? Pronto, funciona assim. E aí o pessoal diz assim, Miron, e se eu, tipo, roubei? Um exemplo, né? Por isso roubei, Deus perdoou, mas existe a lei penal. Pronto. Deixa eu botar aqui. Aqui, vou cortar aqui assim, ó. Existe a lei penal. Lei penal. Certo? Que acontece o quê? Essa lei penal aqui é para penalizar quem errar contra essa lei aqui, ó. Que é a lei civil, que é a lei que controla a sociedade, que vai trazer harmonia para a sociedade, onde as pessoas vão viver em harmonia, respeitando uns aos outros, entendeu? Beleza? Então, o principal que a gente tem que falar é essa lei aqui, ó, certo? Isso aqui que é o interessante para o cristão, certo? Por que eu vou falar isso? Eu vou explicar lá na frente que Jesus, ele não veio mudar essa lei. Ele mesmo disse, eu não vim mudar a lei.
certo? Eu vim cumprir a lei, certo? Mas enfim, pronto. Deus cria, aí agora ele criou tudo isso. E aí agora o povo vai e diz, o sacerdote, né? Ah, mas você só fala com Deus, tipo Moisés, só fala com Deus lá no monte, ninguém vê nada, eita, ninguém vê nada, ninguém ouve nada, e a gente vai acreditar em algo assim, Moisés? E aí Deus faz uma promessa a Moisés e diz, beleza, eu vou habitar no meio do povo por meio de tendas, certo? Por meio de tendas. Vou habitar lá. E toda vez que o povo se andava, desmontava a tenda e armava em outro bendito lugar. E ali Deus habitava. Entendeu? O que acontece? Com o passar do tempo, Deus fez a promessa dizendo que tudo isso um dia iria acabar, porque ele iria mandar o Salvador, Jesus Cristo, certo? O Messias, o Salvador, que ia ser o quê? O sacrifício, certo? Deus, ele habitava aqui, ó, no meio do povo, na igreja, no templo, certo? Em tendas. Lá na frente ele promete e cumpre com o que ele disse e constrói lá, né, a igreja. Ele habita na igreja de Salomão. Pronto, Salomão constrói um templo e a partir desse momento é considerado como igreja, como o templo de Deus. Com o passar dos tempos, sempre havendo sacerdote, certo? Com o passar do tempo, foi-se tudo, chega Jesus. Aí o que Jesus faz? Jesus chega e começa a ensinar acerca disso aqui, ó. Certo? Acerca desse bendito aqui, ó. Disso aqui, ó. É para muita gente ter que entender. Ele tava falando disso aqui, não disso aqui. Entendeu? Muita gente perguntou a ele na época lá, na hora. Tá na Bíblia lá. Ele perguntou isso aqui, ó. Certo? O que tava, como é que a gente ia proceder com isso aqui. O que acontece? Jesus, por diversas vezes, ele tentou explicar isso aqui e tentou voltar para esse assunto aqui. Uma vez o cara chegou e Senhor, porque o imperador naquela época cobrava muito imposto, né? E aí eu vou bem resumir essa história, enfim. Então, um cara chegou para Jesus e fez, Senhor, e então, o imperador lá cobrou imposto e tal, tudinho, quer que a gente dê imposto muito caro, o que o senhor acha disso? Aí ele vai lá, né, e pega e diz assim, ó, vá lá, né, e pegue um bendito peixe, né, eu não sei nem desenhar um peixe mesmo, oxe, nem peixe eu sei desenhar, mas enfim, ele vá lá, pesca um peixe e traga ele, e o cara, quantas pessoas questionaram Jesus? Então ele vai lá, pega um peixe, o cara pega um peixe e encontra 2 moedas dentro do peixe. E ele diz, de quem é a cara de quem tá aqui? De quem é a cara que tá na moeda? Não é de César? Então dê a César o que é de César. A lei não diz que é para pagar imposto? Não é para pagar imposto? A lei não diz essa porcaria que é para pagar imposto. Então paga o teu imposto, faz tudo o que é correto. Pronto, beleza. Aí ele vai e volta pro assunto novamente. Olha, existia a lei sacerdotal antigamente, certo? Eu queria dar uma... Não, eu vou falar isso depois. Mas enfim, vocês entenderam mais ou menos como funciona isso aqui, certo? Existe a lei civil, existe a lei cerimonial e existe a lei penal, certo? Existe a lei moral também, mas eu não vou falar dela não, porque aí vai complicar mais ainda. Eu vou falar somente dessas 3, o básico. Eu ia até incluir mais, ia falar mais, mas deixa pra lá, já tá em 24 minutos. Mas o que acontece? Vamos lá. Deus criou nessa lei aqui várias coisas, várias ordens, várias ordenanças, regras,
entendeu? Não, o sacerdote, uma das leis, que o seu sacerdote não podia entrar na presença de Deus todo o tempo. Era uma vez a cada uma vez a cada mês, ou a cada 6 meses, eu esqueci agora. Para poder pedir perdão do pecado do povo. Imagine, esse cara aqui cometeu um pecado, esse aqui, ó. Cometeu um pecado, e ele pediu pro sacerdote a oferecer um sacrifício para pedir perdão a Deus. E aí ele foi e morreu antes de efetuar o sacrifício. Esse cara vai ser condenado ou vai ser salvo? Ele vai ser condenado. Entendeu? Ele vai ser condenado. Porque a lei condenava ele. O que foi que Paulo disse? Lá na carta dele, quando ele escreveu lá a carta aos Coríntios, ele disse assim: porque antes eu era condenado pela lei. Certo? Eu era justificado pela lei. Mas a graça superabundou a lei. Ou seja, a graça de Deus, ela não veio destruir essa lei aqui, ó. Entendeu? A graça, ela veio anular isso aqui, ó. O que ela veio anular? Eu vou passar a página aqui pra vocês explicar e eu vou deixar aqui fácil, na verdade. Deixa aqui fácil pra não voar. Deixa aqui. Se ele veio anular essa lei aqui, o que a gente tem debaixo dessa lei aqui? O que tem essa lei aqui? O que tem? Vamos lá. Nessa lei tem igreja, que é o templo de Deus, certo? A gente tem... deixa eu ver como é que eu boto aqui. Isso é uma caveira, tá? Pronto, isso é uma caveira. Tem a igreja, tem o pecado, a gente tem o batismo, certo? Tem o batismo, que o batismo, ele é a simbologia, certo? É uma ordenança de Deus para que caso, vamos lá aqui, ó. Eu vou fazer um bocado de pontinho assim. E aqui. Pronto. Isso aqui é o povo de Deus, certo? Pronto. Ok. Não, Deus. Pronto. Esse povo aqui, certo? Esse povo aqui, ó, específico, é um povo chamado de gentil. Por que o povo de gentil? Por quê? Porque esse povo aqui, ele não segue as leis que Deus deu para o povo dele, que é essa lei aqui, certo? Essa aqui, ó. 2. Vamos botar 2 aqui. Só... Eita. Vamos botar 1, 2 aqui. 1, 2. Pronto. Vamos botar 3 aqui, né? Pronto. Deus criou essa lei. Então, quem não seguia essa lei era conhecido como gentil, que não era que não fazia parte do povo de Deus. Caso você fosse parte do povo de Deus, aquele grupo de pessoas do povo de Deus, e não cumprisse a lei de Deus, você era expulso do povo e você era considerado como um ímpio, um gentil, entendeu? Então, para se fazer parte do povo de Deus, você teria que cumprir tanto a lei civil como a lei cerimonial e cumprir com a lei penal, caso você transgrida com a lei civil. E caso você transgrida a lei civil, você vai ter que executar a lei cerimonial para obter o perdão de Deus e para poder você pagar por causa do pecado, você vai ter que pagar. Porque ninguém comete um pecado e não deixa de pagar o que você cometeu. Entendeu? Mas enfim, o que é que a gente tem nas ordenanças, na lei cerimonial? Sacerdote, aqui, certo?
Deus está aqui. Como é que eu desenho um fogo aqui? Pronto, um fogo. E aqui está o sacerdote. Ui. O sacerdote. Meu filho vai sair. Certo? Aí o que acontece? Toda a lei cerimonial tem todas essas coisas. Tem batismo, tem as leis, tem a igreja, tem Deus habitando dentro da igreja, tem o bendito véu aqui, ó. Certo? Pronto, aqui é a porta. Para se chegar na presença de Deus, algumas pessoas só podiam vir até aqui. As pessoas só podiam vir até aqui. Outras só podiam vir até aqui. E aqui somente os sacerdotes. Ui. Somente o sacerdote poderia vir até aqui. Ninguém sentia a presença de Deus. Entendeu? Ninguém tinha acesso a Deus. Somente o sacerdote. Entendeu? Pequei, falo com o sacerdote. O sacerdote, depois de um mês, com o sacrifício, vai lá, oferece o sacrifício e vai lá ter contato com Deus. Ok? Jesus vem, o Messias, né? E ele é o único sacrifício, né? Isso aí eu não vou ter que estar explicando algumas coisas, certo? Que até a própria religião, né? Que eu segui durante muito tempo, me ensinou isso, né? Então o que acontece? Eu, para obter o meu perdão, eu tenho que fazer tudo isso, né? E Deus faz uma promessa lá no passado, dizendo que ele não habitaria mais em templos construídos por mãos de homens. E ele habitaria no meio do povo. Aqui. No meio do povo. Entendeu? Lá em Isaías tem uma promessa que diz que ele derramaria do seu espírito sobre nós. Para nos guiar. Porque quem é que nos guiava? Quem é que nos guiava? Era o sacerdote. Entendeu? Ele recebia as instruções de Deus, passava para o povo e o povo executava. Quando Jesus veio, ele anulou tudo isso. Acabou a lei cerimonial. Certo? Acabou a lei cerimonial. Eu vos dou um novo mandamento. Ou seja, ele diz assim, ó. Eu não vim acabar, nem mudar, nem acrescentar e nem diminuir. Eu vos dou um novo mandamento. Um mandamento novo eu dou a vocês. Ame a Deus acima de todas as coisas. O teu próximo como a ti mesmo. Certo? E aí tem várias coisas que ele tenta explicar. Você podia orar antigamente? Não. Deus não ouvia você. Entendeu? Quem ouvia era o sacerdote. Deus ouvia somente o sacerdote. Então aqui, ó. Você agora, Jesus agora tá quebrando esse véu aqui, tá rasgando o véu de alto a baixo, e ele tá fazendo com que essa presença dele aqui, venha pra cá, ó. Fica aqui, no meio do povo. Entendeu? Para você fazer parte desse povo aqui, caso alguém daqui, eu quero agora ser de Deus, vou cumprir as leis tudinho. Para você vir para cá, entendeu? Você teria que ser circuncidado. E depois de muito tempo, algum tempo na história, você teria que se batizar, entendeu? Você era batizado nas águas e pá, tudinho. Que quando Jesus ele veio, João Batista ele até estava batizando, e João Batista até falou para ele, né? Senhor, convém que eu seja batizado por ti, e você venha até a mim para que eu te batize? Eu não estou entendendo, entendeu? Não é que ele não estou entendendo. Pô, na verdade, ele tava reconhecendo a autoridade máxima de Jesus, né? Então, o que acontece? João Batista teria que batizar Jesus, porque Jesus, se ele não cumprisse com a lei cerimonial até ele, antes de Cristo e depois de Cristo, certo?
Até aqui, ele teria que cumprir essa lei cerimonial, certo? Depois dele, se acaba isso aqui. Por quê? O véu é rasgado, não se precisa mais de sacerdote, porque Jesus é o único sacerdote. Único. Ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, entendeu? Ele é a salvação, ele é o mediador entre Deus e os homens, como eu falei aqui, ó. Antigamente era o sacrifício, certo? O povo queria consultar a Deus, ele consultava o quê? O sacerdote. O sacerdote ia, né? Até esqueci aqui. O sacerdote ia ter contato com Deus. Acabou isso. Deus rasgou o véu de alto a baixo quando ele estava na cruz, quando ele morreu na cruz. E o seu espírito, a sua presença, ele agora foi para o mundo todo. Entendeu? Não tem, tá espalhado pelo mundo todo. Então, você se convertendo de quê? Não vou falar agora de conversão não, porque isso vai complicar demais. Entendeu? Cadê? Caso você agora queira fazer parte desse povo aqui, do povo de Deus, caso você queira, você não precisa mais ser batizado, porque Jesus anulou o batismo, porque o próprio João Batista, ele falou, eu verdadeiramente batizo vocês com água, né, para remissão dos pecados. Por quê? Por que para remissão dos pecados? Né? Porque você teria que oferecer o sacrifício, né, e tal, tudinho. Não, remissão de pecados para preparar Jesus, né? Porque foi uma profecia. O batismo é para fazer parte do povo de Deus. Então, não sei para que eu tô pegando essa folha de volta. Então, o que acontece? Não precisamos mais de batismo, porque o próprio João Batista falou, dizendo que eu verdadeiramente vos batizo com água, mas vem um após mim que não mais batizará com água, certo? Mas com o Espírito Santo e fogo. Anulado isso aí, beleza? Acerca do pecado. O que fazer com isso aqui? Jesus falou dizendo que aquele que se arrepender já está perdoado, certo? Beleza? Não. Você tem que pedir perdão a Deus e tem que deixar. Entendeu? Porque senão você não vai alcançar o perdão de Deus. Entendeu? Porque tem que haver... como é que é? A conversão. A conversão ela é você mudar. Você fazia isso, agora você não faz mais. Entendeu? Enfim, isso aí vocês sabem, não vou estar explicando não. Então não temos mais batismo, não temos mais a regra de questão de pecado, ter que oferecer um sacrifício, essas coisas. A gente não mais tem, né, isso aqui. A gente pede perdão agora direto a Deus, deixa e alcança a misericórdia, né, por causa da graça. E a gente não precisa mais de sacerdote. O que é o sacerdote? É o que toma conta do templo e que tem um contato direto com Deus para poder auxiliar o povo. A gente não tem mais ele. Quem é o novo sacerdote? Quem é o sacerdote? O próprio Jesus, ele falou para os discípulos, mas Senhor, antigamente a gente tinha um sacerdote no templo. Entendeu? Aí o Jesus disse, para que haja uma mudança na lei sacerdotal, não, para que haja o cancelamento do sacerdote, tem que haver uma mudança na lei. Que lei é essa? É a lei cerimonial. Temos que lembrar disso aqui, entendeu? É a bendita lei cerimonial. Tem que mudar a lei. Mudou a lei, cancelou a lei, não tem mais sacerdote. Beleza? Se a gente não tem mais sacerdote, o que acontece? Se Deus disse assim, eu não habitarei mais em templos construídos por mãos de homens, a gente não tem mais igreja. Acabou o templo e acabou o véu. Certo? Esse é o evangelho de Jesus. O próprio Jesus, ele afirmou um texto na Bíblia, está lá em Mateus, eu acho que é Mateus, quando ele diz assim,
ele expulsa a galera da igreja e ele diz: casa de gafanhoto, de teia de aranha, eu não queria usar os termos incorretos não, mas enfim, ele amaldiçoa, não é que ele amaldiçoa, ele fala que essa casa que Deus mandou construir para que Deus habitasse nela se tornou motivo para ganho de quê? Para ganho de quê? De dinheiro, entendeu? Então, se Deus veio anular a igreja, Deus anula a igreja, o templo, anula o sacerdote, anula a forma que é perdoado o pecado e anula o batismo. É a lei cerimonial. E tantas outras coisas que eu não vou falar. Mas esses são os principais. Eu vou começar agora a entrar num outro tema. Ó, já tá 40 minutos. Eu vou começar a entrar em outro tema agora, que é o quê? É acerca da Bíblia, certo? Vamos lá. Essa segunda folha. Tudo que Jesus falou, deixa eu ver se eu consigo, eu deixei uma página aqui aberta, mas enfim, cargo de centro e deixa eu dar só uma, até aqui, desenvolvimento, tá aqui, pronto, não é essa aqui não, mas isso ainda não, tá aqui, pronto, cadê? Pronto, a Bíblia ela vem do hebraico, certo? Cadê? Hebraico é assim mesmo, né? Hebraico. Só pra... Certo? A Bíblia, ela vem do hebraico. Eita. A Bíblia, ela vem do hebraico. Certo? Nos anos 70 a 80. Certo? Eita. Aqui é depois de Cristo. Vai botar A. Depois de Cristo. Certo? Houve aqui um acontecimento que teve aqui num problema que teve lá em Jerusalém, um cerco romano que teve, mas enfim, eu não vou falar exatamente sobre isso não, porque os judeus eles foram dispersos, né, com isso aí. Então foi se criado no quarto século o que se chama o cânon bíblico, né? Que é o quê? Deixa eu fazer só assim, todas aqui. Eita. Mas enfim. Se pregaram vários livros, vários escritos da época de Jesus, né? Eu vou criar mais aqui porque eu vou tentar explicar bem direitinho, certo? Pronto. Pronto. Isso aqui são as escrituras. Mateus, Lucas, Marcos, João, certo? Aqui Atos dos Apóstolos e tal, tudinho. Enfim, vou renomear tudo não. Nesse concílio, toda a Bíblia está em hebraico, certo? A gente pega esse texto aqui, a gente pega essas Bíblias aqui, todos esses livros, e a gente vai juntar elas e vai colocar tudo no lugar só, certo? Tá? Tudo no lugar só. Então, o que acontece? Nesse cano que a gente chama de na verdade é sexagésima, vem depois, mas nessa junção aqui, na verdade, a escolha dos livros que seriam sagrados foi na sexagésima. Sexagésima é a reunião de... Ixi, Maria, agora deu uma complicação, ó.
Eu acho que é 70. Enfim, 60, 70 rabinos. Que nesses 70 rabinos inclui não cristão, cristão, entendidos da lei, ateu. Na maioria deles são ateus, certo? Que eles pegaram esses escritos e eles decidiram que... Porque antigamente existiam apenas 4 livros. 4 livros santos. Que são os 4 livros que Deus mandou Moisés escrever. Entendeu? Não é que Deus mandou escrever. Mas são os 4 livros mais conhecidos, que se chamam os 4 livros pentateucos. Pentateuco, como é que eu posso dizer? São os livros de Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio... Não, Deuteronômio não. Enfim, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio e eu esqueci o outro. Enfim, esses 4 livros são os livros considerados como sagrados, santos, porque contêm as palavras de Deus. Os outros livros, queira você acreditar ou não, é assim que funciona, é assim que está na história. Os outros livros são considerados como livros históricos, entendeu? Então, esses rabinos, que contêm até pessoas que não acreditam em Deus, eles são estudiosos, eles analisando esses livros, eles pegaram e digo, beleza, então vamos transformar todos esses livros aqui em livros santos. Salmos, Jeremias, Ezequiel, Provérbios, Cantares, Crônicas, pegaram tudo e colocaram somente em um livro. Certo? Em um somente livro. Depois, com o passar do tempo, lá na frente, né, se pegou essa Bíblia aqui e se retiraram mais alguns livros. Pronto. Eles decidiram e disseram, não, esses livros aqui não são santos. Entendeu? Não são santos. Então, tirou o livro de Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite. Eu esqueci agora o nome dos livros, mas enfim, são os livros que tem na Igreja Católica. Certo? Que Martinho Lutero disse que não faziam parte dos livros sagrados. Ele agora é Deus, né? Ele decide quando é sagrado ou não, né? Enfim. Então, o que acontece? Vamos pegar agora. Vamos tentar entender agora o problema aqui. O que acontece? A gente tem todos os livros da Bíblia, só que ela está em hebraico. Entendeu? Em hebraico. Quando esses rabinos aqui, eles traduzem do hebraico para poder, até para conservar mais os escritos, porque a gente não tem os originais, certo? Não tem o original das escrituras sagradas, não existe o original, não tem. Existe o original da cópia, entendeu? A gente tem uma cópia de um livro, um texto, assim, ó, um textinho pequenininho. A gente tem um livro, uma cópia, um pedaço de papel rasgado assim, ó. Deixa eu pegar aqui, pronto. Um pacote de pipoca, pronto. Vocês podem pesquisar na internet isso aqui, tá? Eu não tô falando coisa minha, não. A única coisa que a gente tem é uma cópia da Bíblia Sagrada, uma cópia que tá assim. Tem 3 versículos aqui dentro. Entendeu? A cópia é mais antiga. Então, tudo que a gente tem de escritura sagrada, de que prova, de que tudo que está escrito, de tudo que está escrito na Bíblia de hoje, a gente não consegue ter prova do que estava escrito antes aqui. Porque a gente só tem isso. Entendeu? Então, como é que a gente vai saber se a Bíblia ela tá escrita correto? Entendeu? O que é que a gente vai fazer? A gente vai voltar na história e vai tentar analisar agora
O que é que eu digo que o pessoal, que eu digo o que as faculdades de teologia mais fazem. Eu tô dando um zoom aqui que é pra eu ler bem direitinho. Ó, o cara colocou, ó. Por essa razão, a datação de textos mais antigos não pode ser feita diretamente por datação de manuscrito. Por quê? Porque a gente não tem, entendeu? Datação de manuscrito. A gente pega lá um pedaço lá da escritura, vamos datar por carbono. Beleza. Ele deu 900 anos, certo? 900 anos depois de Cristo. Meu amigo, 900 anos passaram muita coisa, entendeu? Muita gente copiou isso aqui. Mas enfim, vamos lá. Então, o que as faculdades de teologia, o que os tradutores mais hoje procuram pegar as escrituras para traduzir, para poder ir melhorando, eles usam críticas textuais e filológicas. O que é filológica? Vamos lá. Um exemplo. Tem uma passagem na Bíblia que fala que Mateus disse que Jesus passou pela figueira e ele foi pegar um figo e não tinha. E ele disse, amaldiçoado seja a figueira, e a Bíblia fala que a figueira secou imediatamente. Entendeu? Em outro livro, no livro de Marcos, está dizendo que Jesus amaldiçoou a figueira. E quando ele voltou, a figueira secou. E aí? Quem é que está falando a verdade? Secou de imediato ou secou depois? Quando os discípulos voltaram. E aí? Entendeu? Então, a gente tem que... Pra gente ter uma veracidade desses fatos, eu vou contar uma coisa aqui que vai abalar vocês. Então, pra gente ter uma veracidade nesse texto, a gente tem que usar críticas textuais e filológicas, ok? Tem que ter uma lógica nisso aí, entendeu? Tem que haver uma concordância, uma concordância do natural, do normal, entendeu? Um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. No livro de João, certo? No livro de João, a gente tem a história de Maria Madalena. A gente tem a história de Maria Madalena, né? Aquela mulher que foi pega em adultério e tal, tudinho. Vou botar aqui. Vamos lá. Desenho aqui para vocês entenderem. É o seguinte. A história de Maria Madalena, aquela que foi pega em adultério, que Jesus atira a primeira pedra, que não tiver pecado e tal, tudinho. Essa história, ela não tá no original, na cópia original mais antiga, que data de 70 anos depois de Cristo. Não contém essa história nesse pergaminho. No, no pergaminho, na cópia mais antiga, não contém essa história. 400 anos depois, a história de Maria Madalena aparece na história do pergaminho. Eu quero que vocês me expliquem agora como foi que essa história de Maria Madalena apareceu aqui. Do nada, Jesus veio 400 anos depois de Cristo e contou essa história? Não aconteceu, é porque vocês estavam drogados. Estavam sob efeito de droga e não perceberam que eu falei lá pra mulher lá, pra tirar a primeira pedra. Sabe por que eu tô falando isso? Porque se Jesus... Vou voltar lá no princípio, lá aqui, ó. Se Jesus falou lá pros sacerdotes, lá, pros escribas e fariseus, e disse, atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, certo? Ele
ele estava cumprindo com as leis todas, mas ele colocou a interrogação e ele depois perguntou, mulher, onde é que tá aqueles teus acusadores? Entendeu? Todos foram embora, só eu fiquei, né? Então, teus pecados estão perdoados, beleza. Mas espera aí, calma. Não é assim não. Ela transgrediu uma lei. Ela tem que receber a lei penal, ela tem que ser penalizada por isso. Entendeu? Ela não, porque a graça não tem negócio de graça aqui não. Jesus ele veio anular a lei cerimonial. Ele não veio anular a lei. Ele não veio mudar a lei. Ele veio cumprir a lei. Entendeu? E a lei penal, que a consequência você vai ter que pagar, ou seja, eu errei, eu pago pelo meu erro. Deus me perdoa. Eu vou ser salvo, mas eu tenho que pagar pelo que eu cometi. Então, como é que Jesus manda todo mundo não cumprir com a lei? É incoerente isso. Então, se vocês pesquisar, se vocês quiserem, me procurarem, eu não vou colocar nada aqui, eu só estou explicando. Se caso alguém queira, me procure no particular e eu vou dar todos os links, eu vou dar foto, eu vou dar referência, eu vou dar tudo que eu tenho aqui para vocês entenderem e descobrir a verdade acerca de que essa passagem da Bíblia ela é uma passagem falsa. É uma passagem mentirosa, não existe, foi uma história inventada pela Igreja Católica, entendeu? Quem crê na história de Maria Madalena, nessa história, é quem vive o catolicismo. Por isso que eu digo, no começo do vídeo, vocês vivem o catolicismo e não sabem, entendeu? Então, a igreja, depois de, deixa eu até ver aqui, houve um tempo... Ó, houve um tempo que a igreja, isso aqui é a datação do testamento, pronto, a origem, pronto, enfim. Cheguei aqui no ponto que eu queria. Eu vou dar um pause agora, quando completar 1 hora, porque eu vou entrar no assunto aqui, ó. Certo? Vou entrar nesse assunto aí. Pode ficar preparado para o que eu vou falar aí, viu? Enfim, então não existe. Então a gente tem que entender que as traduções que houve da Bíblia, do hebraico, para o hebraico mesmo, e para o idioma da gente, houve erroneidade. Houve tradução equivocada e puxada para a religião. Entendeu? Ou seja, por que puxada para a religião? Se Jesus disse, eu não habitarei, ele dizendo, né? Deus não habitará em templos construídos por mãos de homens. Ele não habitará. Porque ele faz morada em nós mesmos, entendeu? Como é que existe igreja hoje em dia? Essa maldição, essa desgraça dessa igreja de hoje em dia que só faz destruir o cristianismo de Jesus. Me explica. Se Jesus veio acabar com isso, como é que essa merda existe aqui ainda? Essa bosta existe aqui ainda. Entendeu? Então, tem um negócio que eu tô tentando... me lembrei. Eu não sei se o áudio vai continuar ainda, porque o meu fone descarregou. Mas enfim. E para concluir aqui, existem algumas questões aqui, certo? Que eu vou dar uma ênfase aqui para vocês entenderem, que é o seguinte, né? Tem um texto na Bíblia, 28, 24, se não me engano, em Mateus 28, 24, se eu não me engano, não sei, que diz assim, que Jesus estava na cruz, né? Lá, aqui, Jesus. Tava o ladrão e o outro ladrão e Jesus no meio, certo? Jesus, o ladrão se converte, assim, entre aspas, se converte e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí ele diz pro ladrão, né? Muitos de vocês vão dizer, ainda hoje você estará comigo no paraíso.
ignorância pura, falta de conhecimento do cristianismo, falta de conhecimento do Cristo, falta de conhecimento de Deus, não tem conhecimento nenhum da presença de Deus, não tem nada. Uma pessoa que fala esse texto dessa forma não entende o cristianismo, não entende o evangelho de Jesus. Quando Jesus, eu li esse texto, eu digo, meu irmão, isso é uma mentira, pô. Isso tem que ser mentira, pô. Jesus não falou isso pro ladrão, não, pô. Tem que ser mentira isso. Por quê? Vou explicar. Jesus, são aqui, ó. Ui, pingou o negócio aí. Certo? Vou separar aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro dia. E Maria Madalena aqui. Vou botar uma bonequinha aqui. O que acontece? Jesus falou pro ladrão, segundo a Bíblia que diz assim, ó. Em verdade eu te digo que você está... Em verdade eu te digo que ainda hoje você estará comigo no paraíso, não é? Você vai comigo pro céu hoje. Peraí, mas a Bíblia fala, e é de fato, que Jesus, ele não foi aos céus naquele dia. Ele foi para a mansão dos mortos, ele foi para o inferno. Ele foi resgatar os cativos. Porque antigamente as pessoas, elas eram condenadas. Entendeu? Antigamente as pessoas eram condenadas sem salvação. Não tinha acesso a Deus, mas agora Jesus veio resgatar essas pessoas da mansão dos mortos, libertar os cativos, entendeu? E elas vão ser julgadas mediante as obras delas, e não mais pela lei cerimonial. Não a lei civil, mas a lei cerimonial. Ela não será mais julgada pela lei cerimonial, e sim pela nova lei de Cristo, entendeu? Então, o que acontece? Se Jesus ele foi para a mansão dos mortos e passou lá 3 dias, e 2 dias, né? E ao terceiro dia ressuscitou. E quando Maria foi lá falar com ele, ele disse, não toque em mim, porque eu ainda não fui para o Pai. Ou seja, ele nem para o céu ele foi ainda, entendeu? Vamos botar aqui, ó, terra, inferno e céu. E céu. Jesus daqui, ele foi para cá. E depois voltou para cá. Ele não veio para cá ainda. Então como é que ele, nesse mesmo dia aqui, ele foi com o ladrão pro céu? Hein? Ele não levou o ladrão pro céu não, meu amigo. Qual é o problema de entender isso? Tá errado isso. Então eu fui pesquisar aqui, ó, no aramaico, e eu descobri que nessa frase, em verdade, eu vos digo que você estará comigo no paraíso, não tem ponto nem vírgula nessa frase. Então a frase, no caso, seria assim, ó. Não está escrito dizendo assim, em verdade, eu vos digo, eu te digo, você estará hoje comigo no paraíso? Não. A vírgula, ela vem depois, ela vem antes, aliás, entendeu? Jesus quis dizer, em verdade, eu te digo hoje, vírgula, você estará comigo no paraíso. Tá entendendo? Em verdade, eu te digo hoje, porque eu vou morrer daqui a pouco. Eu te digo hoje a verdade. Você vai comigo pro paraíso, mas não é naquele dia, não. Ele tava dizendo, em verdade, eu te digo hoje, você estará comigo no paraíso. Então traduziram errado, bicho. Aqui, tá lá, vá pesquisar no Google a verdade sobre esse texto aí. Tá traduzido errado. A igreja, você vive a igreja católica. O que a igreja católica quer que você viva. Entendeu? Acreditem nisso aqui. Então, enfim. Eu vou finalizar isso aqui, esse vídeo. Já passou praticamente 1 hora, né? Então, espero que vocês entenderam isso aqui. Isso apenas aqui é 1% do cristianismo, da verdade. Ainda tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas, né?
Mas como o próprio Jesus disse, se eu vos falo das coisas terrenas, imagine das coisas espirituais. E vocês não entendem, né? Enfim, eu vou finalizar aqui, eu vou gravar outro vídeo. Eu vou lá no meu carro agora pegar outro fone e vou gravar outro vídeo aqui para poder falar exatamente desse bendito aqui, ó. Certo? O diabo, o verdadeiro diabo. Será que o diabo existe? O diabo existe ou não? Você acredita no diabo? Se você acredita no diabo, seja bem-vindo ao catolicismo, porque o diabo é a crença do catolicismo. Entendeu? Pronto, vamos lá pro segundo vídeo.